temos aberto o livro Episódios Diários, da Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco. E hoje, mais uma vez, aqui no Jesus e Saúde Mental, pela TV da Mansão do Caminho, nós iremos nos debruçar em uma das mensagens muito profundas, diretas e psicoterapêuticas que a Joana de Ângeles nos traz, falando sobre a insegurança. Eu convido você para ficar conosco depois da nossa vinheta. A mensagem é a número 12, insegurança. Há momentos em que se imiscuem no sentimento do combatente emoções desconcertantes. Ressabiado do atavismo ancestral, que remanesce em contínuas investidas, logra vencer quantos lhe dão guarida, estimulados pela autopiedade e pela presunção. Porque se espalha a agressividade, tens a impressão de que lhe serás a próxima vítima. Diante das incertezas que decorrem da beligerância generalizada, absorves o vapor deletério que se expressa em forma de insegurança. Tem cuidado com esse tipo de fobia em relação ao presente, ao futuro e aos que te cercam. Há os que se armam pensando em reagir quando agredidos. Outros se condicionam para a agressão em primeiro passo, como mecanismo de defesa. Diversos revestem-se de falsa condição de superioridade, evitando os contatos humanos que lhes parecem desagradar. Desarma-te desses vãos atavios. Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele, irresponsavelmente, provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência e precipitação. Cultivando o otimismo e a paz, avançarás no teu dia a dia, vencendo o tempo e poupando-te aos estados de insegurança íntima, porque estás sob o comando de Deus. Insegurança. E Joana de Ângeles, ela dá aqui uma conotação bastante profunda, né, sobre a insegurança. E eu queria, então, tentar tecer alguns comentários. Primeiro comentário, insegurança como sendo a falta de confiança, a falta de capacidade que você sente que tem para lidar com alguma situação. Insegurança. A falta de capacidade que você sente que tem para lidar com tal situação. Essa insegurança, portanto, pode ser a falta de confiança em você para lidar com uma emoção. E a emoção que ela traz muito aqui é a emoção raiva e a emoção medo. São emoções básicas, porque estão na base da nossa vida emocional. São emoções básicas porque são aquelas emoções que os animais já sentem e que nós sentimos desde muito pequenos. Não precisam de uma elaboração muito grande do nosso intelecto. Então, o medo projeta uma insegurança no sentido de pensarmos assim: será que eu vou conseguir dar conta de lidar com tal situação? Será que tal situação não vai ser tão ameaçadora que vai me destruir? Será que eu vou ter forças para resistir a tal problema? O medo, portanto, direciona a dificuldade, né, de termos confiança em nós diante de situações externas. E essa situação externa, muitas vezes, se alinha a uma situação interna. Como assim? Será que eu vou ter condições de lidar e de aguentar tal problema? Ou seja, medo de não resistir a tal situação. Não resistir como? Será que eu vou ficar com tanta raiva, com tanta fúria, tão enfurecido diante de tal situação, que eu vou perder o controle e vou então entrar na agressividade destrutiva para com o outro ou para comigo? Será que eu vou aguentar essa situação a tal ponto de não cair numa tentativa de suicídio? Será que eu vou aguentar tal situação a tal ponto de não cair numa tentativa de homicídio? Então, no final das contas, são essas duas emoções que nós temos medo, né, que nós temos desconfiança, portanto, insegurança em lidarmos. Por isso que diz aqui,
há momentos em que se imiscuem no sentimento do combatente emoções desconcertantes. Aí no terceiro parágrafo. Porque se espalha a agressividade, tens a impressão de que lhe serás a próxima vítima. Ou seja, medo, agressividade. Medo, raiva. Próxima vida da raiva do mundo, ou seja, da raiva externa, destruidora, e a próxima vítima da raiva interna, destruidora. Então, por isso que ela fala emoções desconcertantes e usa a palavra combatente. Porque nessa guerra íntima que nós travamos e nessa guerra evolutiva que nós estamos, nós, então, temos o combate interno. O que Paulo de Tarso nos diz, o bom combate. O que o Gita, o Bhagavad Gita, fala da batalha entre os Pandavas e os Kauravas, a batalha íntima entre as imperfeições e as qualidades. O combatente simboliza esse campo de guerra, e a guerra simboliza destruição, a guerra simboliza morte, e a guerra simboliza conquista. A guerra simboliza um medo de perder, mas também uma esperança em conquistar. E depois que eu conquistar, será que eu vou conseguir dar conta, ter capacidade? Aí já vem outros dilemas, que também a insegurança se desdobra, mas sobretudo aqui a gente vai colocar a insegurança dessas emoções, né, mais destrutivas. Ela vai dizer assim, o atavismo ancestral, que remanesce em contínuas investidas, da guarida à autopiedade ou presunção. Porque, veja, as marcas que nós temos na nossa intimidade, elas são muito profundas. Quando estávamos no estágio X da nossa trajetória, nos achávamos mais potentes do que nós éramos. E aí, Joana de Ângeles fala a palavra presunção, ou seja, ter uma assunção, assumir algo antes do tempo. É uma presunção. A gente também pode chamar que a presunção, assumir algo que a gente ainda não é, nos leva a uma pré-potência, a uma potência antes do tempo. Então, nesse momento a gente achava que tinha condições muito maiores do que a gente tinha. E aí lidamos com o poder de forma destrutiva. Até que chega o momento em que nós vamos arcando com as consequências desse mau uso do poder, dessa pré-potência, dessa presunção, e aí vamos lidando com uma situação da culpa. Nos arrependemos, começamos a sofrer e começamos a trajetória de reparação do problema passado. E essa trajetória de reparação é uma trajetória muito complexa, porque fica guardado dentro de nós o atavismo. O que é o atavismo? É como se fosse assim, as amarras, é como se fosse o peso, é como se fosse a âncora que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente andar, que não deixa a gente navegar no mar da vida, na evolução espiritual que nós estamos destinados. Então, essa insegurança nos fala assim, eu não sou digno. Será que eu tenho condições? Será que... E a insegurança vai ampliando a desconfiança, a insegurança vai ampliando uma série de comportamentos que nos atrasam a jornada. Por isso que ela usa a palavra fobia. Esse tipo de fobia não é uma fobia, digamos, tecnicamente diagnosticada, isso que a gente está falando, né? Mas é o que está por trás de uma fobia no sentido evolutivo, de uma fobia existencial. O que é uma fobia? É um medo elevado à máxima potência. É um medo muito intenso. Quando eu tenho uma fobia de lugar alto, não é um medo só do lugar alto. Eu tenho um medo elevado à máxima potência, e aí eu tenho crise de ansiedade, coração acelerado, falta de ar, aperto no peito, entendeu? É um medo elevado à máxima potência que se traduz em crises, inclusive com sintomas físicos de um comportamento de esquiva. Quando nós temos um quadro de fobia, geralmente, se não buscarmos um tratamento adequado, o que nós vamos fazer é, para não sentir essas coisas, a gente vai se afastar, vai se esquivar.
Então, a esquiva é uma forma, digamos assim, aparentemente adequada, mas muito inadequada. Por que aparentemente adequada? Porque ela diminui o desagrado, o desconforto. Mas é inadequada porque ela nos leva a um comportamento de isolamento. E se for uma fobia existencial, nós temos então um isolamento da existência. Então, se é uma fobia de lugar alto, eu não subo numa montanha-russa, eu não vou num andar muito alto, então eu vou me esquivar. É problemático, mas é uma esquiva temporária. Eu posso ficar em lugar baixo. Mas se é uma esquiva existencial, né, uma fobia existencial, eu vou me esquivar, eu vou me esconder de existir. Então eu vou me esconder de mim mesmo. E aí vem esse problema mais profundo que Joana de Ângeles está dizendo, que a Joana de Ângeles está colocando nessa perspectiva. E ela vai colocar 3 caminhos, né? Quando há pessoas assim que se armam pensando em reagir. Então, quando eles são agredidos, essas pessoas se armam para reagir e agredir. Mas há outras pessoas que, para poder existir, elas já atacam primeiro. Eu ataco primeiro antes de ser atacado. A melhor defesa é o ataque. Então, antes de ser atacado, eu já ataco. E eu fico uma pessoa, agora, hostil, uma pessoa desagradável e que desagrega. Então, veja que tudo isso, comportamento de insegurança. Quando eu uso muito a agressividade para me proteger, eu estou mostrando que eu sou muito inseguro na realidade. Quando eu preciso me afirmar demais, é porque eu estou com muita insegurança íntima, a tal ponto que eu tenho que me afirmar o tempo todo a partir de comportamentos desse porte. Então, a fobia existencial nos fala dessa insegurança ancestral. Essa insegurança que é uma reminiscência das perturbações que nós fizemos e do tempo em que usávamos o nosso poder de forma prepotente e presunçosa. É importante que a gente deixe o passado para trás, na nossa perspectiva evolutiva. Entendamos que a âncora serve para nos dar um alicerce, mas ela pode atrapalhar a jornada. Então precisamos tirar esses atavismos, mesmo que seja um terreno meio movediço, sim. A trajetória evolutiva envolve algum tipo de medo de se arriscar, algum tipo de desafio, mas não mais aquele arriscar-se de forma autodestrutiva a comportamento de risco. Mas arriscar-se no sentido de eu não tenho certeza, Senhor da vida, se eu vou dar conta da tarefa que a vida me promete, a vida me abre, mas eu confio em Ti. Em Tuas mãos eu me entrego. Então, nesse sentido, é uma insegurança que é alinhada à humildade, no sentido assim, olha, eu não tenho certeza porque eu não quero entrar na vaidade de novo, eu não quero entrar na prepotência de novo, então eu não tenho certeza. Porém, eu confio em Ti, porque se Tu me sustentares, eu conseguirei. Aí vem a fé equacionando essa insegurança para que a gente não fique prepotente. Essa insegurança também para que a gente não fique excessivamente se esquivando. Porque veja que coisa curiosa, às vezes o excesso de insegurança também vai contra a humildade. Como assim? Eu venho pensando sobre isso. O trabalho se apresenta para você. Você pode até não achar que é digno totalmente desse trabalho. O trabalho no bem se apresenta para você. Você pode até achar que não tem a força necessária, né, ou que você imaginaria para tal trabalho. Porém, a vida te apresentou, o tempo está adequado, e se você fica com excesso de insegurança, é quase como se fosse uma prepotência às avessas. Porque se Deus está confiando em você, quem é você para desconfiar de você mesmo? Se os benfeitores estão confiando em você, quem é você para desconfiar de você mesmo? Essa desconfiança entra no paradoxo, né? Esse excesso de insegurança entra no paradoxo de você
olhar e dizer assim, olha, é como se eu soubesse mais do que a benfeitora, eu soubesse mais do que o benfeitor, eu soubesse mais do que Deus, que está abrindo essa porta, está dando esse caminho. Então, veja que paradoxo curioso. A insegurança como consequência de um momento de presunção e a insegurança excessivamente diminuindo, dificultando a humildade, porque a humildade é se entregar sabendo o que se é, nem mais nem menos. Nem mais para não ficar prepotente, nem menos para ficar desconfiado de Deus, desconfiado da vida, desconfiado dos planejamentos reencarnatórios. Nesse sentido, aprofundar essa mensagem da insegurança é muito interessante para que a gente possa entrar numa humildade mais madura, que é uma humildade que não se rebaixa ad eterno, embora não se ache totalmente digno, mas alguém achou. Embora não se ache totalmente capaz, mas alguém achou. E esse que achou foi uma pessoa que merece toda a tua consideração, porque afinal de contas é o teu próprio guia, é a tua própria guia, são os benfeitores, no final das contas é Deus. Será que eu vou ter condições de ser pai? Será que eu vou ter condições de ser mãe? Será que eu vou ter condições de lidar com essa missão? Mas se a criança veio com a permissão divina. Se a criança veio com a permissão dos benfeitores. Então, pensar que talvez não se dê conta pode ser muito útil para se preparar e para ficar humildemente aberto ao aprendizado. Porém, a tal modo de se esquivar da paternidade e dizer assim, eu não tenho condições, outra pessoa vai criar porque eu não tenho condições, talvez seja perder uma grande oportunidade de crescer em você o amor de pai, o amor de mãe e ver essa obra chamada filho, filha, crescer. A comparação é proposital no sentido que o trabalho no bem, a construção no trabalho do bem é um filho que brota do teu ser com a força do amor. E na medida que esse filho brota do teu ser com a força do amor, tu estás vendo esse filho crescer na medida direta que você cresce. E quando esse filho cresce e você vai crescendo, você vai amadurecendo e o filho vai amadurecendo junto. A obra, o trabalho vai amadurecendo. Então seria uma falta de inteligência ou uma presunção muito grande imaginar que se a obra chegou à tua mão, se o filho chegou à tua mão, se a paternidade nessa outra missão, que é a paternidade universal, de uma obra que se transborda não mais como um filho consanguíneo, mas como um trabalho que traz consequência para o dia a dia, talvez seja porque tu tens condição. E a insegurança excessiva não só fala de um atavismo do passado, como pode dar origem também a uma falta de humildade às avessas, porque você está desconfiando, no final das contas, da vida. Está desconfiando, portanto, do Criador. Desarma-te, desarma-te desses vãos atavios. Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Se você não confia totalmente em si mesmo, que bom, isso é bom para ser humilde. Porém, não a tal ponto de desconfiar da vida e desconfiar de Deus. Porque se ele confia em você, é porque você tem condições. Isso é importante fazer esse germinar. Isso é fé. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele irresponsavelmente provoca problemas. Portanto, estás sobre o comando de Deus. Coloca a Joana de Ângeles como uma pincelada final da sua mensagem. Estás sob o comando de Deus. E se tu não confias totalmente em ti, confia em Deus, entrega-te a Ele e deixa que a obra divina se opere dentro de você, gerando confiança, gerando fé e saindo das tramas da insegurança, que é um atavismo que nos prende ao passado. Fique em paz.